Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversas de Travesseiro com o Will. Estamos iniciando hoje nosso 53º episódio com o tema Colo de Mãe. Hoje eu trago uma coisa diferente para vocês, né, que eu comprei, precisei comprar, porque eu acho que eu vou usar no episódio de hoje, porque estou gravando ele no Dia das Mães com esse tema. Então, digamos que vamos ter histórias bem profundas aí a serem compartilhadas. Então, quero convidar você para sentar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje. E gostaria de pedir que, se você ainda não segue o canal, que você seguisse o canal, que curtisse o episódio de hoje, comentassem. E aí, galera, o que é que vocês estão achando? O que é que acharam do episódio de hoje? Então, não esqueça de deixar seu comentário aí no final, tá certo? Então, vamos lá. O que é que me fez pensar, de certa forma, em abordar esse tema? Obviamente que a minha relação com a minha mãe ela é excelente, maravilhosa. E é uma espécie de fazer uma homenagem e também trazer algumas questões que eu tenho vivenciado, né, ultimamente. Eu acho que meu psicólogo ele me cobra muito para eu ser honesto com as minhas emoções, né, e para eu alcançar uma versão melhor de mim mesmo. Então ele me desafia muito nesse aspecto e eu fico realmente, inclusive, ele teve muita importância para o retorno do podcast, né, porque eu, apesar de estar preparado, eu estava muito bloqueado, né? Assim, me bloqueando para retomar o podcast. E ele ficou me contestando, né? O porquê de não voltar e tudo mais. E aí eu percebi que era eu, de certa forma, arrumando desculpas, né? Então, tanto a questão de escrever como a questão de podcast está muito relacionado com questões emocionais que eu passei, né? E eu acho que me impulsionou algumas coisas que eu tenho passado recentemente. Eu disse, vai me ajudar no meu processo de cura, né? Então, acho que tudo que nos ajuda de alguma forma é algo significativo para a gente. Então, eu comprei hoje, inclusive, essa caixa de lenço, né? Porque eu posso ser que eu precise para me ajudar a compartilhar essas histórias de hoje. E eu tive uma experiência com a minha mãe essa semana de uma profundeza tão grande, sabe? Que eu sei que vai ser uma daquelas cenas, daqueles momentos que eu vou levar para o resto da minha vida, sabe? Eu A gente passa por algumas coisas no campo sentimental. Eu tô me sentindo meio Jão hoje, né? Jão lançou os álbuns dele após. Desculpa a risada, é meu modo de reagir a algumas coisas. Após algumas questões amorosas não darem muito certo, né? E eu disse, meu Deus, o podcast nasceu a partir de um término meu e eu voltei a partir de ter o coração quebrado mais uma vez, sabe? E é interessante porque eu fiquei até zoando com o João na época, né? João cantou, pra quem conhece. Ele disse que bom quebrar o coração dele, pelo menos ele vai lançar um outro álbum. A gente que é fã é sacanagem, né? A gente, de certa forma, comemorar a dor do outro, né? É tipo, alguém quebra o coração, ele vai lá e lança um álbum. Alguém quebra o meu coração, vem aqui e cria um podcast, né? É sobre isso. E aí, eu passei a semana em Surubim, né? Porque eu estava a serviço da justiça. Eu cheguei na segunda-feira, voltei hoje, domingo, pra... Apesar do episódio estar saindo na quinta-feira, eu estou gravando domingo, Dia das Mães, para Recife, né? E eu vim enfrentando algumas coisas não fáceis, nem um pouco fáceis, na verdade, sabe? E eu tava jantando em casa, lá na casa da minha mãe, na verdade, né, em Surubim. E eu tinha feito dois pães na sanduicheira, me sentei lá para comer. Nesse dia só tava eu e ela em casa. Meus irmãos ainda não tinham ido pro interior para passar o Dia das Mães lá. E aí eu dei duas mordidas no pão e ela olhou para minha cara, que ela sentou do meu lado. Foi um dia que eu não estava muito bem, né? E ela disse: Tu vai chorar por quê?
E eu comecei a chorar. Porque eu estava segurando aquele choro há muito tempo, sabe? E aí, é, ela se aproximou de mim, né, querendo entender o contexto do porquê eu estava chorando, com as lágrimas escorrendo, né, assim. E eu não conseguia falar, obviamente. E ela perguntou: Ah, é por mim, eu fiz alguma coisa, não sei o que lá, me desculpa, e tal. Não tem nada a ver com a senhora. Aí ela ficou tentando: Você quer falar sobre? Você quer. E eu simplesmente não conseguia falar, de verdade. E aí ela foi se aproximando e ela disse: Quer colo? Eu quero. Eu queria, eu precisava, sabe? E eu desabei naquele momento, sabe? Por isso o tema colo de mãe. Eu estava necessitado daquele colo, sabe? Eu estava necessitado há muito tempo, inclusive. E eu chorei, feito criança. Só chorei, 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 chorei naquele colo que me acolhia, me abraçava, me dizia que ia ficar tudo bem, sabe? Era exatamente o que eu precisava naquele momento. Só chorar e botar pra fora, sabe? E ela, obviamente, como mãe, querendo entender o contexto e perguntava, e eu não tinha como falar e não consigo falar sobre, não sei se vou falar sobre, porque tem coisas que a gente guarda pra gente e é sobre isso, né? Mas ela perguntou algo que foi certeiro no que ela perguntou, né? Eu não expus profundamente, mas eu afirmei que era aquela questão, né? E ela foi me dizendo coisas muito bonitas, coisas que só uma mãe é capaz de dizer para um filho, sabe? De dizer que queria tirar aquela dor de mim, né? Fazia tempo que ela percebia que eu não estava bem, realmente fazia tempo. E ela disse: eu queria muito poder arrancar essa dor do seu peito e passar para mim, sabe? Porque se você sofre, eu sofro. Se você chora, eu choro. E ela literalmente chorou comigo. Então estávamos nós dois chorando. Eu precisava muito daquele choro, eu precisava muito me libertar daquele excesso de coisas que estavam acumuladas dentro de mim, sabe? E eu encontrei aquele conforto no colo dela. E ela foi dizendo coisas tão bonitas sobre o amor, sobre o cuidado, sabe? Coisas que ela admira em mim, né? E de entender que existe tempo, existe processo, né? Existe muitas coisas que a gente precisa encarar e ela falava que às vezes acordava de madrugada, né? E na mente dela vinha eu aparecia, né? No pensamento, no coração, era eu que aparecia para ela. E ela, eu sei que ele tá precisando. Cuida dele, Nossa Senhora, cuida dele, mãezinha. E ficava orando por mim. Quantas e quantas vezes foi as orações dela que me mantiveram de pé, né? E me mantém até hoje. Então, o poder da oração de uma mãe é muito grande, é muito forte. Eu sou muito grato por saber que eu tenho uma mãe que ora, sabe? Que cuida de mim através da oração. Além de tantas outras formas muito lindas de cuidar. E ela disse que pedia a Nossa Senhora para ir cuidando de mim, sabe? E ficava intercedendo. E que lindo, né? Você ter a sua mãe intercedendo por você. E ela dizia que quando a gente olha para a estrada da nossa vida, isso é uma passagem bíblica, né? E a gente só consegue enxergar dois passos.
É porque quando a gente não tem forças para caminhar, Deus nos leva nos braços dele, né? A gente é carregado. Então, aquele não é os passos, os nossos passos de quem está caminhando sozinho. Aquele é os passos de quem está levando outra pessoa nos braços. E de que eu estava sendo levado naquele momento, já que eu estava passando por algo muito difícil. E aí eu fico me perguntando, quando a gente para analisar, quando é que a vida pesa, né? Quando é que a gente olha para a vida e entende que simplesmente tudo pesou. Nada está leve. E eu acho que a gente precisa compreender, né, que tá tudo bem não estar tudo bem, né? E que a gente passar por um momento de tribulação, por uma fase nebulosa na nossa vida não é determinante, né? Ela é fase, ela é passageira, ela vai nos trazer lições, nos fazer crescer, evoluir, amadurecer e aprender de alguma forma. Eu acho que nada do que nos acontece é por acaso, inclusive a dor, né? É interessante que tem uma amiga que vez ou outra fica me relembrando que a gente foi pro show do Padre Fábio no carnaval, né? Lá no Recife Antigo, e uma das frases que ele falou foi que são as nossas dores que nos mantém de pé, que nos faz fortes, né? Obviamente que ele está dizendo, se referindo às dores que já passamos, né? E da gente compreender que quando a gente passou por essas dores, a gente saiu mais fortalecido. Então, quando a gente está enfrentando um momento de dor, é óbvio que a gente vai sair mais fortalecido. Então, quando a vida pesa, quando tudo pesa, né, a gente às vezes costuma focar muito ali, naquele momento, no acontecimento, né? E não para refletir que existe um mundo de possibilidades, né, no aspecto de sair diferente daquela situação. E ao longo da vida, eu tive muitas experiências de colo de mãe, né? Eu começo a lembrar das mais distantes, né, das mais antigas, já na infância, né? Que é quando a gente tá com medo, que a gente tá assustado, que a gente tá machucado, a gente corre e pede colo, né? Porque a gente sabe que aquele colo, ele traz conforto, ele revigora, ele traz segurança, a gente se sente amado e protegido, né? Então, por exemplo, quando eu tinha algum pesadelo, quando eu não conseguia dormir, ela vinha até a minha cama, né? Ou a gente ia até lá no quarto, batia na porta, porque não queria ficar sozinho. E encontrava esse conforto no colo de mãe. E a gente dormia tranquilamente à noite só de saber que ela estava ali junto da gente, né? Então, são coisas que a gente leva para uma vida inteira. São cenas, acontecimentos que nos marcam verdadeiramente, sabe? E é muito interessante que a gente de fato precisa muitas vezes desse apoio emocional, mesmo sendo adulto, né? É, a gente saber que não está sozinho. E ela diz isso nas ações, diz isso nas atitudes, diz também nas palavras, porque ela externaliza. Então eu me sinto cuidado, eu me sinto protegido, sabe? Eu sou aquele adulto que, às vezes, sim, eu sinto necessidade do colo de mãe. Porque é ali que eu me deito, é ali que eu encontro conforto, né? E às vezes, quando a gente não consegue externalizar em palavras, basta um abraço, né? E quantas vezes ao longo da minha vida foi no meio, por meio, na verdade, né? Do abraço dela que, de alguma forma, eu encontrei forças para continuar lutando, sabe? E, e é muito significativo. Eu acho que a melhor coisa do mundo que a gente poderia ganhar de Deus é o amor de mãe, sabe? Aquelas mães de verdade, claro, né? E aí a gente vai ter,
obviamente, cada um dentro das suas vivências, como é a sua relação com a sua mãe, mas eu me sinto muito grato, porque eu tenho uma relação muito boa. Então, realmente eu consigo encontrar esse apoio, sabe? É, e a gente entender que a gente cuida de quem cuida da gente e que ela cuidou de mim uma vida inteira. Então, tem muitos momentos que eu estou na posição de cuidar, né? E a gente, porque relacionamento e amor é isso, é essa troca. Um dia sou eu que cuido, outro dia é o outro que cuida de mim. E a gente vai entendendo que isso é a complexidade da vida, sabe? Isso é complemento, né? As complexidades não, a palavra não saiu corretamente aí. Complemento, a gente se preenche, a gente se ajuda. Eu estendo a mão, outro dia alguém estende a mão para mim. E da gente compreender que quando a gente está num momento é, de carência, num momento de fragilidade, isso não representa fraqueza, né? Nós somos humanos, nós passamos por dificuldades, nós passamos por momentos difíceis e tem coisas que realmente tiram a gente um pouco do eixo. É muito difícil você olhar para a sua vida e se sentir ignorado. É muito difícil você pensar que a pessoa que, quando acontecia algo positivo, negativo na sua vida, era uma das primeiras pessoas que vinha na sua mente, sabe? E que você pensava em compartilhar aquilo e essa porta se fechou, sabe? Não é mais aquela pessoa que está lá nesse momento. E a gente vai entendendo que a gente vai fica fragilizado com alguns acontecimentos, né? O distanciamento ele machuca, né? Você se sentir ignorado machuca. Então tem coisas na nossa vida que a gente vai ficando machucado, né? De imaginar o para sempre que possa ser que não seja o para sempre na sua vida, sabe? Então, dadas as minhas fragilidades do que eu vivenciei nesses últimos tempos, né? É, é muito reconfortante saber que eu tenho colo, saber que eu tenho com quem contar, sabe? E que até essa experiência, assim, de colo, né? Desse amor que acolhe, vindo dela, da minha mãe, eu já vivi ao longo da vida outras experiências também, muito nesse lugar que eu levo pro resto da vida, de saber que ela olhava para mim, percebia que eu não estava bem, sabe? Entendia e respeitava o fato de eu não conseguir falar sobre aquilo, me abrir para ela, sabe? Até porque as coisas que eu não abro é porque eu não quero preocupá-la. Então eu acabo me fechando para algumas coisas. E aí ela olha, entende e só oferece amor, só oferece o colo. E naqueles momentos é exatamente aquilo que eu estou precisando. Então eu só me deito como uma criança, preciso do colo de uma mãe, mesmo sendo adulto. E desabo ali, sabendo que eu vou sair mais leve depois de botar tudo aquilo para fora, sabe? Eu vivi isso essa semana, eu vivi isso nos meus términos, eu vivi isso quando coisas não deram certo na minha vida, quando eu estava com medo, quando eu estava assustado, quando eu tive pesadelos. Eu encontro esse lugar de acolhimento, de conforto.
Eu sou muito, muito, muito grato a Deus, sabe? Por ter esse lugar onde eu posso encontrar esse conforto, né? Ter esse colo. Então, é muito o coração ficar aquecido e saber que eu encontro esse lugar de verdade, sabe? Aí tem a questão que meu irmão, hoje eu chorei, hoje foi o dia de eu chorar, né? Além dessa questão de das mães e tudo mais, meu irmão, ele foi transferido, ele é padre, ele foi transferido para a Itália e hoje foi o dia de eu me despedir dele porque ele vai viajar diretamente de Salvador, que era onde ele estava, né? Então, é só abraços, despedida. A gente nunca está pronto para se despedir das pessoas, não é? E eu percebo que eu vinha fugindo disso, de encarar, tipo, tá se aproximando, né? A minha irmã postou um TikTok essa semana que ela disse: eu treinando 2 horas, fingindo que não estou pensando ou ignorando o fato que meu irmão vai embora, né? E hoje eu assisti a missa que ele celebrou lá em Surubim. Chorei a missa todinha. A gente saiu para almoçar, chegou no restaurante. Quando ele chegou, aí ele foi falar, foi se despedir, pessoal. Aí a gente já tudo se emocionou, já tudo voltou para chorar de novo, né? E a gente fica feliz, muito feliz. Deus sabe o quanto que a gente fica feliz quando as pessoas que amamos estão crescendo, estão evoluindo, estão conquistando algo, né? A gente consegue celebrar junto. Mas quando a gente vê partindo, fica aquela dor da saudade, sabe? E eu torço e comemoro e celebro muito nessa conquista dele. E muito pela felicidade dele, oro para que Deus abençoe essa nova etapa, essa nova jornada na vida dele. Mas ao mesmo tempo fica de fato esse sentimento de saudade. E eu sei que os próximos dias serão de muito colo, né? Porque eu vou precisar, minha mãe vai precisar, eu vou oferecer para ela também, né? Porque ela, como mãe, sente muito mais do que a gente, né? Essa partida dele para fazer o mestrado lá na Itália e ficar 3 anos por lá, né? Então a gente nunca passou tanto tempo afastado, né? Então a gente já está realmente morrendo de saudade. E é interessante que eu teve um dos episódios que eu falei, né, que eu abordei, que o amor ele devia curar e não ferir, né? E eu estava assistindo ele essa semana porque eu precisava fazer algumas reflexões para mim mesmo, de certa forma, e de entender que o amor, de fato, ele tem o poder de curar. Em alguns momentos ele fere, sim, não o amor em si, as pessoas, né? Mas que realmente a gente tem muitas curas na nossa vida, no nosso interior, por meio do amor. Então, que a gente possa sempre colocar o amor nesse sentido, sabe? De conduzir ele na direção da cura, né? Embora em alguns momentos eles façam ferida, né? Ou as pessoas nos façam algumas feridas, mas o amor, ele sempre tem essa capacidade de curar. Então, que a gente conduza o amor na nossa vida da melhor forma possível, né? Da mesma forma que o amor cura, o colo ele também cura. Então, quando a gente precisar, né? Quando a gente compreender que realmente a gente está precisando de um colo, a gente está precisando de cura, de conforto, de aconchego, que a gente busque esse lugar, sabe? Que a gente, mesmo como pessoas adultas, que muitas vezes a gente quer se colocar num patamar muito elevado, né, de que não precisa desse auxílio, não precisa dessa ajuda, que a gente tem essa humildade de compreender que no momento de fragilidade tá tudo bem pedir colo, sabe? Tá tudo bem porque a gente sai reconfortado, sai fortalecido. Então, acho que aquele choro ele me curou de muitas coisas também, né? E é processo, o processo ele não termina do dia para a noite, né? É uma jornada longa, mas é um passo por dia que a gente dê os passos que sejam necessários serem dados, sabe?
é vencer de fato um dia de cada vez. Porque tem dias que a gente vence e tem dias que não, né? E tá tudo bem com isso. Faz parte do processo, a gente traz as lições de tudo isso, né? E que a gente busque se curar de tudo aquilo que nos fere, de tudo aquilo que nos maltrata, de tudo aquilo que nos machucou, né? Compreendendo que o nosso processo é sobre nós, não é sobre o outro, né? Então, que a gente faça tudo o que a gente perceber que é necessário ser feito, sabe? Tomar as decisões que são necessárias serem tomadas, por mais que isso cause dores, mas as dores elas são passageiras e a gente sai fortalecido quando a gente vence qualquer obstáculo na nossa vida. Então acho que a gente não sai da mesma forma que a gente chegou, da mesma forma que a gente está encarando aquele momento, aquela fase, sabe? Então que a gente possa se concentrar no amor. Eu acho que o amor é a coisa mais linda que a gente tem no mundo, no universo, sabe? Para mim, uma vida sem amor é uma vida sem sentido. Então, que a gente possa encontrar a luz que o amor é capaz de trazer para as nossas vidas, mesmo diante de alguns acontecimentos, de alguns obstáculos, né, que aparecem pelo caminho, mas que a gente nunca perca a fé e a crença no amor. E que a gente se permita ser curado sempre que necessário. E que essa cura ela aconteça sim por meio do amor. Porque chega um momento que a gente olha e só tem cicatrizes, não tem mais a dor, a ferida. A gente só olha e entende tudo que viveu, tudo que passou. Então, para encerrar, né, como eu tô em um episódio sobre o colo de mãe, eu vou deixar uma mensagem direta para mim, né? Que eu sou muito, muito grato à senhora por tê-la em minha vida, sabe? Quando eu digo que se eu tivesse 1000 vidas, em todas elas eu escolheria a senhora, não é uma frase clichê da boca para fora. É porque é o que de fato eu sinto no meu coração. Sou muito, muito agradecido por tê-la como mãe. Eu me sinto privilegiado por tê-la como mãe. Eu sou muito grato a Deus por ter lhe escolhido como minha mãe. De verdade. Então, muito obrigado por todas as vezes que eu precisei de colo, que eu precisei de abraço, que eu precisei de afeto. E que a senhora esteve lá, presente, sabe? Por todas as orações, porque eu tenho plena convicção que em muitos momentos mesmo da minha vida, foram as suas orações que me sustentaram, né? Então, obrigado por cada oração. Obrigado por cada abraço, por cada colo, por essa ligação tão forte que a gente tem de muito amor, muito carinho e muito afeto, né? Isso me faz ser o homem forte que eu sou, sabe? Que é tão forte a ponto de conseguir ficar vulnerável e mostrar suas fragilidades, suas inseguranças, seus medos, sabendo que vai sair mais fortalecido de tudo isso, né? Um homem que pensa e age de acordo com seu coração e consegue falar sobre suas emoções. Então, tê-lo em minha vida me faz ser um homem melhor, me faz ser um homem mais forte. Então, muito obrigado. Te amo, minha Vera. Espero que esse episódio de hoje tenha feito uma boa companhia para vocês, né? Que tenha sido uma jornada gostosa sobre autoconhecimento, que esse é o ponto principal do nosso podcast, é falar sobre autoconhecimento, é sobre a gente se entender, se conhecer, se compreender,
Então, curta, comente, compartilhe, mande para seus amigos. Obrigado por tudo.